Olá, meu nome é Pedro, eu faço parte da equipe que desenvolveu o jogo Amalgam na Godot 4. Bom, eu vou estar iniciando aqui com uma demonstração do jogo, pra gente poder ver como é que tá o estado do jogo atualmente. Esse é o nosso menu, tem aqui os controles na direita, o nosso inimigo aqui na esquerda. É, E é claro, tem a nossa música de fundo também. Bom, se a gente apertar o sobre aqui, aparece a equipe, a Julia Tatin, que é a nossa designer dos sprites. Eu, o Pedro, o desenvolvedor, e Carlos Rosenberg, quem criou a história do jogo, né? Opa, saí sem querer, vamos voltar aqui. Apertando no iniciar aqui, a gente para na primeira parte do jogo. A gente pode subir aqui, tem o efeito sonoro de porta. Aqui em cima tem o nosso inimigo que está preso aqui por enquanto. E obviamente tem hitboxes aqui, a gente não consigo passar por aqui nessa, nessa parede. A gente está no slide aqui, ó, como podemos ver. Vamos passar aqui. Tem aqui a nossa porta que a gente tem que desbloquear para poder finalizar o jogo. Prateleira com os experimentos do laboratório, né? Porque o jogo se passa dentro de um laboratório de experimentos abandonado. Entrando aqui tem a nossa chave azul. Ah, e é claro, a gente tem a HP do personagem também. A gente pegou a chave, vai ocorrer um evento, né? Os vidros se quebraram. A gente passa aqui. Os inimigos são liberados, né, do pote. A gente tem que. Como a gente pegou a chave azul, a gente tem que ir pra cá agora. Mas eu vim aqui o bicho correr atrás da gente. E a gente tem que apertar espaço muito rápido pra poder escapar, senão a gente morre. Vou reiniciar aqui. Dessa vez vamos fazer mais rápido ali. Como a gente pôde ver, na hora que a gente tava tentando abrir a porta, tava dando barulho de fechadura. É porque a porta tá emperrada e a gente tem que apertar várias vezes pra conseguir abrir, né? Vamos tentar novamente, mas mais rápido dessa vez. E assim a gente consegue, né, vitória e escapar do laboratório. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre a programação do jogo, né, por parte dos inimigos, né. Bom, a gente tem dois inimigos no jogo, que é o Amalgamate, né, o personagem vilão principal do jogo, né, que é um Chaser. E temos o... deixa eu abrir aqui... Broken Flask Hallway. A gente tem o Alma, né, que é uma versão pequena do nosso bicho. Vou abrir aqui o script dele. Como que ele funciona? Praticamente, assim que o jogo inicia, tem um momento, né, que ele tenta procurar o player no mapa, né? Ele tenta procurar a node do player, que é o... ele tenta procurar a node do player no grupo player. Como assim grupo? Se a gente for aqui nos grupos, podemos ver aqui que ele tem aqui vários grupos, né? O player, enemy e a lock, né? Que é, no caso, a fechadura azul, né? E ele tenta procurar, né, o player dentro desse grupo aqui. Ele é o único que vai estar dentro desse grupo, inclusive. Se a gente apertar aqui, por alguma razão ele também está dentro do player aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Enfim, ele está dentro do player também, mas é normal isso. E ele tenta procurar o nosso amigo aqui, o primeiro deles, né, que está dentro do grupo de players, né. Após isso, ele, né, tenta procurar a animação dele, né. Se a gente for aqui no 2D desse cara aqui e for no Chaser Player, tem aqui o movimento dele e também o som de movimento dele, né? Essa animação aqui começa a tocar na hora que ele acha o player. Se a gente voltar aqui, tem a função de física, né? Que é, digamos que uma função embutida, que vai estar executando o tempo inteiro, uma função de processo. E isso aqui vai estar executando sempre, ou seja, ele sempre vai estar executando a animação dele. Se o target for nulo, né, que é no caso o nosso player, caso for nulo, ele vai tentar procurar o player. E se for diferente de nulo, ele começa a se mover na direção do player e mandar o move no slide, né, que é de fato se mover e dar um slide pelo mapa em vez de teleportar de posição em posição. E aqui é para detectar dano, né? Caso alguma coisa que for do grupo player passar dentro da área, né, no caso a hitbox do inimigo, essa coisa vai tomar dano, né? No caso, body take damage 50. Vai tomar 50 de dano. E isso acontece só para o player, no caso. Isso aqui, no caso, foi programado
né, pro nosso inimigo simples, né, que é o Alma, mas tem o nosso queridão, cadê? O Amalgamate que está aqui em cima. Esse aqui a gente fez algo diferente, né, na hora de, né, ele ter a cutscene dele, né, como naquela hora que a gente andou nessa região aqui, né, a gente pode perceber que ele dá 3 passos aqui, né. A gente fez algo mais diferente. Quando algo passa nessa área, né, no caso a gente, é... deixa eu ver se eu encontro aqui, bem aqui, exatamente aqui. Quando uma área, né, do tipo, uma área que estiver pertencente ao grupo player passar dentro, né, dessa área aqui, a gente vai ter um trigger. A gente vai ter um trigger, né, porque é pro de fato o boss começar a ter a cutscene dele. Aqui a cena vai pausar, os sons de passo do nosso inimigo vai começar a tocar e vai ter um delay entre cada movimento, né, do nosso inimigo principal, né, que ele dá aqueles 3 passos aqui, esse é o movimento dele. Ele espera uns 3 segundos, depois o trigger dá true e ele começa a se mover e a cena despausa. E bom, agora eu vou estar passando a palavra para uma das pessoas da equipe para poder explicar mais sobre o jogo. Eu sou a Júlia, da equipe que fez o projeto Amalgam, e eu vou estar mostrando o nosso protagonista. Então, o nosso protagonista, ele teve os sprites feitos baseado num sprite sheet gratuito, que a gente conseguiu na internet, e ele teve os sprites alterados baseado nas nossas necessidades. Como a gente não precisava que ele andasse em diagonal, a gente só fez alterações nos sprites dele olhando para frente, para trás, dele olhando para a esquerda e olhando para a direita. E pelo próprio Godot a gente foi alterando aqui para dividir os sprites bonitinho. E utilizando esses sprites que foram divididos, foram feitas as animações. As animações elas têm 2 estados, que é os estados dele andando e o estado dele parado. Cada um desses estados olha para as 4 direções diferentes. Então a gente tem a animação dele parado olhando para frente, ele parado olhando para a esquerda, enfim. E a gente tem as animações dele andando também nessas direções. Nas animações dele andando, a gente tem os passos dele. Então a gente consegue ouvir os passos dele. E aqui a gente também tem o HUD, que é onde vai, no jogo, mostrar o HP dele. E a colisão, que ela serve tanto para a gente não atravessar o mapa, sair do mapa com o personagem, quanto para depois usar a hitbox para se ele vai levar dano ou não. Falando especificamente sobre a programação dele agora, a gente aqui eu criei ele como um node, a gente nomeia a classe dele, que é Player Character. Então aqui a gente tem a velocidade de movimento, onde que ele vai começar no mapa, a animação dele, que é puxando aquelas animações que eu tinha mostrado antes. A gente puxa o HUD também, e o que vai estar aparecendo nesse HUD é o HP atual. A gente coloca a variação do qual o HP máximo dele e qual o HP que ele começa, tipo, o HP atual dele. Eu vou fechar aqui embaixo para conseguir ver melhor o código. E a gente também tem a variável de ele tá com a chave ou não, que vai ser utilizada lá no finalzinho do jogo. Essa função ready, ela ativa assim que o jogo começa a rodar, então preparou todo o mapa, viu que tá tudo funcionando, ele vai puxar essa função ready e ele vai ver se essa variável aqui ela é diferente de vetor. E se ela não for, ele vai setar ela como isso, porque a gente precisa disso para o personagem conseguir se mover. Então, a gente tem aqui o código para ele poder se mover olhando para o lado certo, setando onde que é a esquerda, onde é que é a direita. Aqui a gente tem a velocidade de movimento dele, que é a direção que ele vai se mover mais a velocidade padrão que a gente tinha setado. E aqui tem as funções para ele mudar de estado, que é aquilo que eu falei de estado de andar e o estado dele ficar parado. Aqui nessa função de fazer update nas animações,
é disso de também que eu falei, ou se ele tiver com velocidade diferente de zero, ele vai andar e depois ele vai parar. Então, toda vez que ele vê que a velocidade dele não é zero, ele vai andar e logo em seguida parar. Aqui é a função de pick new state, que se a velocidade dele não for zero, ele vai estar na velocidade de parar, e se a velocidade dele for zero, ele vai ficar no estado parado até a velocidade dele mudar de zero de novo. E aqui embaixo a gente tem as funções do HP dele. Então a gente tem a função de tomar dano, que já foi explicado no vídeo dos inimigos, mas basicamente funciona com a hitbox, enfim. A gente tem aqui a função heal, que a gente acabou não utilizando ela, mas ela seria para, se tivesse algum item que ele usasse, ele poder curar esse HP perdido. E durante a função de take damage, a gente vai, uma hora, chamar a função que é check if dead. Então, depois que ele dá um update no HP, ele vai checar se o HP tá menor ou igual a zero, e se ele tiver menor ou igual a zero, ele vai chamar a função die, que puxa para a tela de final do jogo, que é a tela de você morreu. A gente também tem a função de update HP display, que basicamente ela muda o label aqui do HUD. E a gente tem update HUD position, que é para ele poder seguir o player enquanto ele tá andando. E isso da hitbox é para ele levar o dano do inimigo, como já foi explicado lá no vídeo dos inimigos. Olá, professor, meu nome é Carlos Rosenberg, eu sou do grupo 15 do jogo Amálgamo e agora eu vou mostrar como funciona um pouco do nosso menu e depois mostrar a parte de trás dele, que é o código. Aqui, esse aqui é o nosso menu, ele tem no lado esquerdo aqui, ele tem o nosso vilão principal. No lado direito, ele tem os controles, o W que é para ir para frente, o D que é para ir para trás, o A que é para ir para esquerda e o S que é para ir para direita, normalmente. O espaço, que é para confirmar, é para fazer as ações de jogo, como abrir portas, pegar itens, etc. E temos 3 botões iniciais. Tem primeiro o botão sobre, que aparece aqui os membros da nossa equipe, a Júlia Tatim, o Pedro Sudaro e o Carlos Rosenberg. Aí aparece já o botão de voltar, para voltar para o menu principal. E aqui temos duas áreas. Temos o botão de iniciar, que entra diretamente no nosso jogo, e o de sair, que vai fechar. Então, vamos clicar aqui no de iniciar. E vamos voltar agora, que eu vou falar um pouquinho do código. Primeiro, ele estende o controle aqui. Aí já tem a primeira função. A primeira função, aqui já, que é a função ready, que primeiro, ele já coloca para rodar nosso áudio, que é o Audio Stream Player. E também já começa a aparecer nossos botões, que são tanto o botão iniciar jogo, que o preset dele já está conectado numa função anônima, que quando a gente apertar o botão já vai printar na tela iniciando o jogo, e também já vai puxar aqui no Get Tree direto para nosso Supply Room, que é a área inicial do jogo. Aí também temos o botão sobre. Aí tem uma coisa muito importante aqui, que quando você aperta com o botão sobre, aqui a gente já define a visibilidade dos botões. Porque se a gente apertar para ver o sobre, não pode ficar aparecendo o botão de iniciar jogo, botão de sair, etc. Então ele tem que sumir. Então aqui a gente já definiu a visibilidade do botão iniciar jogo para falso, o do sair para falso, e deixamos aqui o do botão voltar true, e também o do label da equipe true também. Depois temos o botão voltar, normal, tem o mesmo esquema. No botão sair aqui, a gente já tem o preset conectado, para só dar um Get Tree Kit e sair do jogo. Também tem um mini menu, que aqui seria o menu de Death Screen, que é quando a gente morre. Tem aqui 2 botões, o reiniciar e o sair. O reiniciar, você vai printar iniciando o jogo, normalmente, e vai voltar para o nosso parte principal do jogo. Só que tem um ponto aqui muito importante, que aqui é para quando a gente morrer, o jogo já vai setar aqui, que é o Blue Key, que é o nosso item principal do jogo, como falso, para ele sair do seu inventário. E vai o Boss Trigger, que é as alterações que tem no mapa sobre o boss, né? Para falso também, para voltar para o estágio inicial do jogo. E aqui tem o preset, que é normal, que é o Get Tree Kit para sair do jogo. Agora eu vou falar também um pouco sobre os nossos mapas do jogo, sobre nossas áreas do mapa. Primeiro aqui temos a área 15, que é o lugar onde fica a nossa chave, que é o item principal do jogo. Aqui seria mais ou menos onde o nosso vilão, o Amálgamo,
ele ficaria armazenado. Quando ele foi criado, ele ficava armazenado aqui, por isso que é uma sala bem mais destruidinha. Temos o Bioweapon Room, que é onde faziam os estudos, né? Mostravam ele, deixavam ele preso aqui e faziam os estudos nele, onde tem aqui o sprite certinho do gráfico, bonitinho, onde ficavam os dados deles, etc. Tem os collision shape aqui, tanto da porta para poder sair, quanto do personagem. Você não pode, por exemplo, atravessar a parede. Aí temos o hallway, que seria tanto aqui o corredor principal do jogo, que é onde a gente vai inserir a chave, quanto os frascos aqui e tal, que seria uma área onde seria armazenado componentes químicos, etc. Temos o Supply Room, que é a área de suprimentos, que é a nossa fase inicial do jogo. Aqui tem certinho as caixinhas, aqui tudo bonitinho, tem 2 portas que levam para outras áreas do jogo. E após a gente pegar a chave principal do jogo, acontece uma mudança tanto no mapa quanto no funcionamento dos boss, que é os frascos que se quebram, os frascos de substâncias químicas, e liberam os boss menores do jogo, que são os almas. Aqui tem normal, e aqui quando você entra após pegar a chave no local principal do jogo, aqui no hallway, você acaba liberando o boss principal do jogo também. Vou mostrar um pouco na prática aqui. Por exemplo, aqui tem 2 portas, tem aqui tanto pro hallway, aqui ó, normal, tá tudo construído aqui. Aí a gente entra aqui na área 5, pega a chave, aí a gente escuta o barulho dos vidros quebrando. Aqui ó, aí você consegue dar uma olhadinha. E aí, agora vamos entrar nela. Que aí, bem assim, você consegue dar aquela olhada para ver se os boss estão aqui. E aqui já liberou os monstros menores. E agora vai liberar o monstro principal do jogo. E eu vou morrer aqui para ele. Para mostrar nossa tela de morte. Você aperta aqui em reiniciar, vai voltar pro jogo. E é basicamente isso. Muito obrigado.